Santos anjos do Senhor, a vós recorremos nesta hora e neste momento. Estamos chegando para mais um vídeo falando sobre os anjos, essas criaturas tão maravilhosas e muitas vezes esquecidos por nós. Queremos dar uma continuidade do tema passado, e nós falávamos sobre a hierarquia angélica. Eu acredito que nós podemos dar uma encorpada naquilo que já foi falado. Eu sou o Marco Antônio, tenho estudado, tenho me esforçado para que nós possamos conhecer um pouco melhor os santos anjos. Confesso para vocês que para mim também é um aprendizado. Sou apaixonado pelo meu anjo de modo especial, mas gosto muito dessas criaturas e sempre estou observando na Bíblia, os seus moveres, as suas ações. A Bíblia nos traz hoje, no profeta Isaías capítulo 6, algo interessante, para que a gente possa fazer aqui também uma menção depois com a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi Javé assentado num trono grandioso e muito elevado, e a orla do seu manto enchia o templo. Serafins estavam sobre ele, tendo cada qual 6 asas, 2 para lhes cobrir a face, 2 para lhes cobrir os pés e 2 para voar. Então nós já falávamos no vídeo passado sobre hierarquias e mais uma vez nós estamos vendo aqui, São Tomás querendo nos ajudar. E ele diz assim: sendo assim, São Tomás, que é dos próprios nomes dos coros dos espíritos celestes que nascem as suas características. Ou seja, pelas designações desses santos espíritos se deduzem as funções a que eles são destinados pelo Criador junto a nós. E ele lembra que a Bíblia vai nos ajudar, Então por isso nós dizemos hoje que nós estamos fazendo um estudo da doutrina bíblica sobre os anjos. E ele diz assim: os serafins são lembrados em Isaías 6, versículo 2, acabei de ler. Os querubins, referidos pelo profeta Ezequiel, no capítulo 10, versículo 15 e seguintes. Os tronos constam na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. E em Efésios 1, 21, o apóstolo lembra dominações, as virtudes, as potestades e os principados. Dos arcanjos nos fala a carta canônica do apóstolo São Judas, que é maravilhosa. É uma carta onde vai mostrar uma luta muito interessante entre o diabo e São Miguel sobre o corpo, sobre Moisés. Há uma luta ali sobre isso e São Miguel vai chegar para intervir. E São Miguel vai dizer com um poder muito grande, depois você procura lá para ler a carta de Judas, vai dizer: o Senhor te repreenda. São Miguel em nenhum momento vai dizer eu te repreendo, não, o Senhor te repreenda. Para quê? Para mostrar que Miguel continua sendo o arcanjo da humildade. Enfim, os anjos perpassam do primeiro livro bíblico ao último, ou seja, o Apocalipse de São João, que é maravilhoso, é riquíssimo para falar dos anjos, Então a gente precisa estar muito aberto sobre isso. E olha só o que São Tomás nos coloca. Para concluir, qual seria a característica e especialidade de cada um das 9 ordens de anjos, devemos considerar 3 aspectos dessas catalogações. Aí ele coloca lá: primeiro, quanto à propriedade de alguma coisa, em relação à sua finalidade e se ela se ajusta ou seja proporcional à sua natureza. Segundo, por certo excesso, quanto a atribuição é menor do que a função. O exemplo de um sargento que executasse o trabalho de um cabo. Vamos dar um exemplo assim bem claro e interessante para nós. O São Miguel é um arcanjo, ele está acima do anjo, mas ele está abaixo do serafim, mas ele tem uma função poderosa, assim como nós vamos ver os outros arcanjos.
Então eles estão acima de um, mas abaixo de outro, mas fazendo funções importantes. Claro, tudo isso é mistério divino. Por participação, quando aquilo que se atribui a alguém não lhe condiz plenamente, mas com certa impropriedade, como chamar os santos homens de Deus, ou chamar ao homem de substância intelectual em vez de substância racional. Porque a primeira é a designação própria dos anjos, a quem se atribui com propriedade, ao passo que somente por participação ou excesso no segundo exemplo. Anjo é anjo, né? E aí ele coloca aqui como a primeira hierarquia, ele vai falar sobre os anjos. Os anjos é isso, mensageiros. E desta forma, todos os espíritos celestes são nomeados anjos, ou seja, não todos anjos. E aí eles vão recebendo, né, os graus de trabalho que fazem para Deus, como eles estão diante do Senhor. Nós acabamos de ser apresentados aos serafins. Dizem que eles estão diante ao trono, estão adorando o Senhor, enquanto são anunciadores das vontades divinas. Mas aqueles que gozam a certa excelência nessas manifestações pertencem a seus graus superiores. Ora, os menores anjos são dominados como ordem dos anjos, simplesmente porque ele se comunica com os homens diretamente sem intermediários. Então, olha a importância do nosso anjo. Ele não tem um intermediário, não precisa de ninguém para que ele se comunique comigo e se comunique com você. Então, eu quis encorpar um pouco, não sei se você entendeu. São Tomás de Aquino, né, é claro, tem toda a sua teologia aqui por trás, mas se nós olharmos bem, o que ele nos mostrou é que, tirando da Bíblia, se coloca os nomes, mas que todos são anjos, mas que, de acordo com o que eles são designados por Deus, eles têm os seus nomes. É claro, você vai falar assim, Marco, mas como nós podemos fazer isso, né? E aí eu queria apenas completar. O que pedir aos anjos? Já que nós estamos falando de hierarquia, mas o que pedir? Aí diz assim, para os serafins, que abrasem no amor de Deus. Para os querubins, que nos ajude nas tentações. Aos tronos, que esclareça e ilumina os governantes, bispos e responsáveis. Pelas dominações, que esclareçam os hereges, ateus e incrédulos. Olha que interessante. As virtudes que melhorem nossa vida espiritual. As potestades que removam os obstáculos que possam impedir a execução dos desígnios de Deus em nossa vida. Aos principados que defendam e protejam nosso país, nossa igreja, nossa cidade. E aí nós podemos, né, ao anjo da guarda que nos guarda, né, que a gente já rezou bastante essa oração. Então, cabe a mim, cabe a você, ao olhar essa hierarquia, entender, são todos anjos, né? Mas se Deus designou alguns a serem serafins, querubins, potestades, dominações, virtudes, principados, os arcanjos, né, que nós vamos falar em breve sobre eles, os 3 arcanjos, que nós possamos enxergar assim. Tudo é mistério de Deus. E esse mistério de Deus está sobre os anjos para nos ajudar. Então, essa comunicação angélica com nós é sempre muito bem-vinda. E nós precisamos experimentar. Eu desejo a você que essa semana você faça uma experiência pessoal com o seu anjo. Você faça uma experiência pessoal com o arcanjo que você tem devoção. Se você assim o quer, procure na Bíblia, como eu já passei algumas coisas para vocês, procure lá sobre os serafins, sobre os querubins, e se coloque. Se o que você está pedindo para Deus depende de uma hierarquia maior, achegue-se até ela. Mas antes, faça uma experiência pessoal com um anjo. Clame a Deus para que seu anjo esteja com você, para que seu anjo te ajude, te indique o caminho certo. Nós precisamos falar de anjos, mas precisamos experimentá-los também. Está na hora de nós podermos, e é claro que a gente pode experimentar. É mistério, não é visível, mas a fé vai além daquilo que os nossos olhos podem ver. E eu tenho certeza, se for da bondade e da vontade do Senhor, você verá
e muito mais vai compreender o seu anjo. Então cabe a mim, cabe a você estarmos abertos. Eu acredito que ainda temos muito o que falar sobre as hierarquias, cada uma delas, para que nós possamos conhecê-las e identificá-las na Bíblia. Fiquem com Deus, Deus os abençoe, e segue uma oração de São Miguel. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo, contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue, ó Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santos anjos do Senhor, rogai por nós e intercedei.